Olá, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, pouco mais de um mês, né, desde do último vídeo postado, retorno hoje com as gravações e vou dar seguimento à série de mensagens, né, 7 formas de adorar a Deus todos os dias. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: vivendo com honestidade e integridade. Lá em Provérbios capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Nós vivemos em um mundo em que meias-verdades, atalhos, conveniências momentâneas, muitas das vezes são vistas como estratégias inteligentes. Mas a palavra de Deus ela nos chama a um padrão muito mais elevado, que é vivermos com honestidade e integridade. O texto de Provérbios, no capítulo 10, versículo 9, ele nos apresenta um contraste bem claro. Aqueles que andam em integridade, ou seja, que vivem em coerência com aquilo que creem e aquilo que praticam, eles têm segurança. Eles não precisam temer a exposição porque eles vivem à luz da verdade. Em contrapartida, aqueles que escolhem caminhos tortuosos, aqueles que escolhem caminhos errados, né, assim dizendo, eles vivem sobre a sombra da insegurança, sempre temendo ser descoberto. E nesse dia, sobre esse tema específico, né, eu quero tratar sobre uma particularidade desse tema, né, que é a integridade nas pequenas escolhas do nosso cotidiano. Porque muitas das vezes nós pensamos que viver com integridade é algo gigantesco, né? Tipo assim, é algo bem grandioso, que a gente vai se manifestar em situações grandiosas. Quando na verdade, não. A, a integridade ela é construída, ela é testada e demonstrada principalmente nas pequenas decisões do nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa, não, vai ser através de uma denúncia de propina, ou recusar uma propina, ou denunciar um crime que a gente vai viver integridade. Não, mas são nas pequenas ações no nosso dia a dia. E cada vez que nós escolhemos viver em verdade, de agir de forma justa, de forma honesta, nós estamos construindo uma vida sólida e confiável. É como se a gente todos os dias colocasse pequenos tijolinhos nas nossas escolhas. E eu quero trazer alguns exemplos práticos de como essas situações elas se manifestam no nosso dia a dia. E a primeira delas seria dizer a verdade mesmo que doa um pouco. Quando a gente admite um erro, por exemplo, no trabalho, mesmo correndo o risco de sermos repreendidos, nós estamos agindo com integridade. Mas às vezes a gente pensa assim, não, eu cometi um erro, vou ser chamado a atenção, é melhor esconder isso. Não, se você quer viver uma vida coerente, uma vida correta, você precisa admitir aquilo que você errou. Então a gente tem que dizer a verdade, mesmo que vá doer em algum momento, mas a gente está agindo de forma correta, de forma íntegra. O segundo ponto é a gente sempre cumprir a palavra que nós damos. Se nós prometemos ligar para alguém, devolver um livro, pagar uma dívida ou chegar em um horário, e realmente fazemos isso, mostramos que a nossa palavra ela tem valor. E muitas das vezes a gente não age de forma correta, né, nesse sentido, né, cumprindo com a nossa palavra. Eu vou ligar para fulano porque eu quero conversar algo com ele. E às vezes a gente deixa isso para lá, a gente não faz. E acaba que a nossa palavra ela perde um pouco o valor. Mas se nós queremos viver de forma íntegra, de forma correta, de forma honesta, nós precisamos manter a nossa palavra. O terceiro é evitar pequenas mentiras ou omissões. Aquela justificativa exagerada para um atraso ou o jeitinho para não pagar algo pode parecer inofensivo, mas mina a confiança que os outros têm em nós. E mais do que isso, né, a confiança que as pessoas têm em nós é aquilo que Deus espera de nós. Nós como pessoas corretas, né, como servos de Deus, nós precisamos agir de maneira correta. Então, eu costumo dizer, né, que para Deus não existe um pecado pequenininho, um pecado médio, um pecado grande. O pecado é pecado diante de Deus. A mesma coisa é mentira. Não existe uma mentirinha, não existe uma mentira média, não existe uma mentira grande. Erro é erro. Então, nós devemos pensar, mas porque para dar um jeitinho? Não, Deus ele não se agrada dessa questão de darmos um jeitinho. Pelo contrário, nós temos que agir da maneira correta. E o outro ponto, né, é fazer o certo quando ninguém está olhando. Integridade verdadeira é aquela que se mantém mesmo longe dos olhos dos outros. É a decisão de ser fiel nos bastidores, não apenas quando há reconhecimento. E muitas das vezes, né, a gente aqui fala assim, diante das pessoas eu vou ser de uma forma, mas quando ninguém estiver vendo eu vou ser de outro. Não, tá errado. Se a gente quer viver de uma forma correta, a gente precisa ser tanto da mesma forma como a gente é na luz, tanto de como nós não somos
quando ninguém está vendo a gente não pode, você de um jeito e depois você de outro. Não, tem que ser da maneira correta sempre. E, por fim, né, o quinto ponto é ser o mesmo em casa, na igreja e no trabalho. Uma vida íntegra é coerente. Não vestimos uma máscara espiritual aos domingos e agimos de forma contrária durante a semana. Somos guiados por princípios e não por conveniência. Então, se eu sou uma coisa na igreja, eu preciso ser essa mesma pessoa na minha casa, eu preciso ser essa mesma pessoa no meu trabalho. Eu não tenho que vestir uma máscara, eu não tenho que me esconder para que as pessoas falem, será que esse Lucas é o Lucas que eu vejo todos os dias? Não, eu tenho que ser aquilo que eu sou na igreja, eu tenho que ser em casa, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser com minha família, onde quer que eu seja, eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que manter, né, a minha sinceridade, a minha honestidade, a minha integridade. E a soma dessas pequenas decisões, elas criam uma reputação sólida, elas moldam o nosso caráter e nos permite andar em paz com a consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Viver com honestidade e integridade é mais do que uma escolha moral, é uma forma de honrar a Deus e refletir o seu caráter. Provérbios 10:9 nos lembra que quem anda em integridade anda seguro. Isso significa que a verdade é um caminho firme que traz paz interior, cria relacionamentos saudáveis e gera testemunho que inspira confiança. Enquanto os caminhos tortuosos podem até parecer vantajosos por algum tempo, mas eles sempre vão nos conduzir à exposição e à instabilidade. A integridade, por outro lado, ela é um investimento duradouro, é a base de uma vida que agrada a Deus e que resiste até mesmo às tempestades. Mesmo em um mundo onde a desonestidade é muitas das vezes normalizada, somos chamados a viver de uma forma diferente e que as nossas atitudes, né, diárias elas possam refletir e revelar a presença de Cristo em nós. E quando errarmos, porque nós somos humanos, né, nós somos sujeitos e suscetíveis a erros, que nós tenhamos a humildade de confessar, de corrigir e recomeçar com a integridade renovada. Porque você precisa se lembrar sempre disso. A integridade não é perfeição, mas é um compromisso contínuo com a verdade guiado pela graça de Deus.